Nação rubro-negra, amigas e amigos, a mídia esportiva está rasgando elogios para essa estreia de Filipe Luís, que assim, só demonstrou que o Tite é um técnico ultrapassado. Vocês vão ficar por dentro de tudo agora. O Flamengo ontem deu um banho, deu uma aula no Corinthians e 1-0 foi um resultado mentiroso. Dava para o Flamengo ter feito 2, 3, 4, 5, enfim, foi uma atuação avassaladora. Foi uma atuação espetacular. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver agora todo o conteúdo da mídia esportiva rasgando elogios ao Mengão. Dê só uma olhada. Como amanhece o Rio de Janeiro, a parte rubro-negra, a parte dos secadores que estavam torcendo para o Corinthians depois do jogo de ontem, Rafa? Bom, o Rio de Janeiro amanheceu dublado, como o fã de esporte pode perceber pela nossa luminosidade, muitas nuvens aqui, inclusive até uma perspectiva de chuva ao longo do dia, um cenário diferente do que tivemos ontem, nesse mesmo horário, um calor tremendo aqui no Rio de Janeiro, mas, futebolisticamente falando, a sensação do torcedor rubro-negro é de que dava para ter liquidado a fatura ontem, né? O Flamengo poderia ter vencido por 2 ou 3-0. É bem verdade que o Corinthians também teve chances claras, a bola na trave do Romero, o gol incrível que o Hector perdeu no segundo tempo, mas pelo volume de construção do Flamengo, pelas jogadas desenvolvidas, pela quantidade de finalizações certas, né? Tanto que o Hugo Souza foi um dos grandes nomes do jogo, justificando cada centavo que o Corinthians gastou no pagamento da sua multa para poder entrar em campo. Por conta de todo o cenário da partida, imaginava-se que o Flamengo poderia ter feito pelo menos 2-0 ontem, e aí dificilmente iria deixar o Corinthians se impor no jogo da volta e poderia conduzir na Neoquímica Arena uma classificação para mais uma final da Copa do Brasil. Mas isso não aconteceu. O Corinthians segue vivo e essa é aquela mistura, né? Poderia ter dado com caramba, e agora o jogo da volta? Será que lá o cenário vai ser parecido? Uma coisa que é consensual entre os torcedores e todo mundo que debateu muito o jogo de ontem é que o Flamengo melhorou em intensidade, em desenvoltura. Se nós compararmos com a média recente do Tite, e quando falamos em média recente, eu me refiro aos últimos 4 jogos, por exemplo, o Flamengo ontem teve um acréscimo de 80% em finalizações certas, em finalizações do jogo, 65% de mais finalizações certas, uma melhor troca de passes, menos erros individuais e um mapa de calor que posiciona o time do Flamengo muito mais próximo da área adversária. Vários elementos do jogo ontem foram determinantes para a percepção geral de que o Flamengo mereceu essa vitória. E um personagem acaba sempre chamando o protagonismo. No caso de ontem, por um gol em que ele fez e foi anulado com a tecnologia do VAR, e por outro lado também por ter participado menos em comparação aos demais jogadores que compuseram a formação da equipe, né? Gerson, Rascaeta, Bruno Henrique, os 2 laterais, De La Cruz. Gabigol tocou pouco na bola. Foram apenas 14 passes, 11 certos e 3 errados, 2 finalizações, uma certa e uma errada, nenhuma assistência para finalização, nenhuma falta cometida, nenhuma falta sofrida. Foi um jogo meio opaco do Gabigol ontem aqui no Maracanã, escalado como titular pelo estreante técnico Filipe Luís, que após a partida, na entrevista coletiva, teceu vários elogios ao jogador. Vamos ouvir. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube. E eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos. E isso é natural no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, uma escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Bom, 2 frases que chamam a atenção nesse trecho da coletiva de ontem do Filipe Luís. A primeira delas, Gabriel precisa de carinho. E a segunda, Gabriel foi uma escolha técnica. Eu acho que são 2 bons motes para a gente debater o Gabigol, sempre um personagem do Flamengo, inclusive quando não faz gol mesmo jogando, viu, Abel? E eu tenho que ser justo aqui, amigo Rafa Marques, porque neste programa, neste estúdio, na segunda-feira, Eugênio Leal falou e professor Celso Zelt, os 2 falaram que o Gabigol precisa de mais minutos, que o Gabigol precisa jogar mais para encontrar ritmo de jogo e que o Gabigol precisava de carinho. Tô achando que o Filipe Luís ouviu o Eugênio. Ele não ouviu, ele apenas identificou o que parece claro, né? Parecia claro que havia
uma relação muito difícil do Gabigol com o Tite, um distanciamento, uma percepção equivocada das funções que ele pode vir a exercer dentro de campo, e que isso gerou, durante muito tempo, aí quase um ano que o Tite ficou à frente do Flamengo, gerou uma desmotivação do Gabriel, né? Um fato que o fez perder um pouco perder quase todo do seu potencial técnico. E quando você chega com uma abordagem diferente, falei isso aqui várias vezes na segunda-feira, né? Propõe a ele uma posição mais próxima do que é o que ele gosta de fazer, de estar dentro da área, de estar finalizando, e mostra que ele é importante, fala para ele sobre o papel que ele pode exercer no time, que já exerceu tantas vezes. Era claro que o Gabigol ia responder melhor. Quase fez um gol, né? O gol acabou anulado ali. Depois a gente pode até entrar nesse detalhe. Para mim, eu tenho dúvida quanto à marcação das linhas, a colocação das linhas ali no lance do impedimento. Como eu quase sempre tenho, mas continue. Mas não é esse o mérito. O mérito é que foi um Gabigol jogando na posição que ele está acostumado a jogar, que quase fez um golaço de letra, né? Ia ser um gol realmente sensacional. Em alguns lances não foi beneficiado pelos seus companheiros que poderiam ter passado a bola para ele, como o Gerson naquela bola que o Hugo Souza sai como o Dibu Martínez, como o Bruno Henrique no outro lance que cabeceia por cima do gol quando poderia cabeçar para o meio, onde entrava livre o Gabriel. Mas, acima de tudo, um jogador que a gente viu mais à vontade no jogo, mais participativo. Como o time como um todo, né? Um time mais cara de Flamengo. E o Gabigol sendo mais ele próprio. Ontem acabou que não saiu o gol porque esse foi anulado, mas já deu para perceber um outro jogador em campo, muito mais próximo daquilo que a gente conhece. Mari, Breler, fiquem à vontade, concordem, discordem, cornetem o Eugênio. Cornetem. Eu concordo. Cornetem o Gabigol, cornetem o Felipe Luiz, ou elogiem todos. Vou no elogio a todos. Eu tenho falado aqui insistentemente que, para mim, o próximo treinador que esbarrasse com o Gabriel teria que ter em uma das suas missões recuperar o jogador. Por tudo que ele já apresentou, por ainda ser jovem no sentido de que 28 anos poderia ainda ter uma sequência no auge, uma regularidade entregando, e no Flamengo ou não, a presença do Felipe Luiz agora pode mudar essa situação, né? Assim, era muito pouco a gente comprar o discurso do Tite apenas em que era uma questão física, né? Uma das últimas entrevistas dele, ele falou sobre isso quando questionado, se apoiou muito na condição física do Gabriel, que isso poderia impactar em treinamentos também, nível de treinamentos. Então, parecia muito pouco, apenas isso, para justificar a ausência do Gabriel, nem como segundo, terceiro, enfim, algumas opções. Então, acho que a importância de você ter alguém como o Felipe Luiz, essa figura que conhece o elenco, conhece a torcida, conhece o dia a dia, o clube, é justamente você tentar resgatar o potencial de jogadores como o Gabriel, como a Arrascaeta, dessa conversa olho no olho em que você passa a confiança de que, eu sei o que você pode entregar, você já mostrou isso, eu já estive com você nessa, e dá essa sequência. E aí, a partir de então, você joga a responsabilidade para o jogador, né? Hoje mesmo, 3 de outubro, o Gabriel ele não pode mais se apoiar em que é questão de treinador. Quando ele poderia, o Tite não dá oportunidade, o Tite não confia, enfim. Hoje ele tem ali à beira do campo alguém que confia nele e que aparentemente vai dar as oportunidades e sequência que ele precisa. Então, a partir de então, é ele assumir essa responsabilidade e aí a gente vai conseguir ter uma ideia se a cobrança ela vai ser só sobre o Gabriel ou essa sequência. É sempre bom lembrar, antes de devolvermos ao Rafa e de o Breler também trazer a análise dele, que por muito tempo o Pedro estava lá. Mesmo assim, é bom lembrar, teve jogos em que o Flamengo trocou 5 durante o jogo. O Gabigol estava no banco e não entrou. Então a gente tem que ver todos os lados, concorda? Não, em termos técnicos e táticos, o Felipe Luiz fez o óbvio. O Gabigol, realmente, na ausência do Pedro, é a melhor opção, mesmo que esteja em baixa, mesmo que seja a pior temporada pelo Flamengo, o Gabigol tem mais recurso técnico, tem mais de onde tirar, mais estrela, não dá para comparar com o Carlinhos e com outras opções que o Flamengo tem. Então, o Felipe Luiz... No caso, o Carlinhos nem seria opção. Carlinhos nem poderia jogar ontem. Sim, pois é, mas o que eu digo é, o Tite estava insistindo com uma situação muito pela ideia de jogo que ele tem, que precisa de um cara com mais referência. Para ontem, o que os setoristas divulgaram é que se jogaria o Plata, né?
talvez com o E o Bruno Michael Henrique já à disposição. centralizado. Mas descaracteriza o time, perde uma referência. Então, para mim, o Felipe Luiz realmente foi na bola de segurança para o que tinha ontem. Agora, se cria uma situação, um cenário muito favorável para o Gabigol. Porque o Gabigol, ele foi escanteado pelo Flamengo. E aí, no ano passado, ali na reta final do ano, depois que os trabalhos não engataram, Sampaoli demitido, acontece a situação do Flamengo voltar atrás na proposta de renovação que tinha feito para o Gabigol. E, coincidentemente, o Flamengo contrata o Tite, um técnico que tem por ideia de jogo uma proposta que não favorece o Gabigol, que não o privilegia. Então, a partir da chegada do Tite, o Gabigol já sabia de cara que seria a segunda opção, e ele acabou se tornando a última. Então, e aí depois vem a história do doping, julgamento, perda de espaço no time, a polêmica com a camisa do Corinthians. Então foi tudo ali conspirando Combo, né? para uma saída pela porta dos fundos. E o Gabigol, sendo de certa forma até com uma leniência da diretoria, a diretoria contribuiu para isso, para que o Gabigol ficasse escanteado. Agora, a diretoria, no movimento ali para atender a torcida, vamos de Felipe Luiz, vamos ver se salva a temporada, acaba, por tabela, favorecendo o Gabigol, porque é um técnico que conhece bem, um técnico que há pouco tempo era seu companheiro, e ali, por mais que eles, como companheiros, tivessem divergências, um cobrava do outro, o Gabigol sabe que o Felipe Luiz tem um carinho por ele, sabe que o Felipe Luiz vai querer melhorá-lo e resgatá-lo. E a partir daí, o Felipe Luiz pode criar essa situação para a diretoria do Flamengo. Se o Gabigol arrebenta até o final do ano, volta a marcar gols, volta a ser decisivo, é uma situação que pressiona a diretoria. Porque vai perder o Gabigol, porque a memória que o torcedor tem do Flamengo, a memória recente, é de um Gabigol fora de forma, fora de ritmo, que não é mais imprescindível para o time. Se ele volta a ser protagonista, a bomba cai no colo da diretoria que está em fim de mandato em período eleitoral. Sim. Imagina a pressão que é ter o Gabigol voando com a possibilidade de perdê-lo. A impressão da torcida passa a ser totalmente diferente. O torcedor não vai aceitar perder o Gabigol. Então o Felipe Luiz pode ser importante nesse aspecto também e o Gabigol precisa aproveitar essa oportunidade. É isso aí, nação rubro-negra. A mídia esportiva está rasgando elogios para o desempenho do Gabigol e principalmente para a estreia de Felipe Luiz como técnico rubro-negro. O que esse cara fez contra o Corinthians já valeu a temporada toda do Tite. Alô, Tite, você só mostra que você está ultrapassado com a comissão técnica robusta, né? De grandes profissionais. Felipe Luiz, né? Com os auxiliares iniciando também sua carreira, deram uma aula em você. E já tá tanto tempo no futebol brasileiro, né? Tanto tempo como treinador. Então, assim, Felipe Luiz não só pode ficar até o final da temporada, mas tem que prolongar. Presidente que assumiu o Flamengo tem que ter em vista que o Felipe Luiz é um cara super inteligente que vai implementar a sua filosofia de jogo e vai fazer de tudo para que o Flamengo possa desempenhar o excelente futebol não só nessa temporada, mas sim na próxima temporada. O Flamengo voltou a ser Flamengo. Flamengo vai voltar a ser respeitado. Flamengo vai voltar a jogar bola dentro e fora de casa. Ou vocês acham que contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena o Flamengo vai ficar atrás, igual o Tite já cansou de fazer? É óbvio que não. É óbvio que não. Será até melhor para o Flamengo porque os espaços irão aparecer. O Corinthians precisa fazer gol. E se ele vir atacar o Flamengo vai ter armadilha, vai ter contragolpes. O campo vai abrir, vai ter espaço na marcação do Corinthians. Então, assim, gostei muito do Flamengo ontem trocando passe rápido, de forma rápida, envolvendo o adversário. Então, assim, parabéns a todos. Vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga desempenhar ainda mais a sua metodologia de jogo e faça com que esse time do Flamengo possa crescer cada vez mais. Então é isso, galera. Gostaram desse grande começo do Felipe Luiz à frente do Flamengo? Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!